Pressionada após a derrota para o São Paulo, a Ponte Preta tinha contra o Botafogo a chance de deixar a situação um pouco mais tranquila. E jogando dentro de casa, a Macaca foi quem começou propondo o jogo no Majestoso. Pelo lado do Botafogo, os lances de perigo vinham em chutes de fora da área. Nessa cobrança de falta, Igor Vinhas, atento, jogou para escanteio. Também de longa distância, a Macaca respondeu com Leonaldi, já nos acréscimos. Na volta para a segunda etapa, Matheus Jesus entrou no lugar de Wesley. E o camisa 10 até chegou a marcar no comecinho, mas o assistente marcou posição irregular. E foi aos 15 minutos do segundo tempo que a lei do ex resolveu entrar em ação. Bruno Michel aproveitou bola levantada para a área e tirou de Igor Vinhas para fazer o primeiro no Moisés Lucarelli. Do Botafogo! Depois disso foi só pressão da Alvinegra. Matheus Anjos e Ribamar pararam em David. A bola de Léo Santos até parou no fundo das redes, mas dessa vez Luiz Flávio de Oliveira marcou falta do zagueiro pontepretano e anulou o segundo gol da Macaca. No apagar das luzes, Matheus Anjos ainda cobrou essa falta por cima do travessão. Mas nada que tirasse a segunda derrota seguida da Ponte Preta jogando no Moisés Lucarelli. Tentar trazer essa pressão para mim. Eu sei que o torcedor tá chateado, como nós também estamos muito decepcionados com esses dois resultados dentro de casa. Não é isso que nós queríamos, mas nós vamos sair dessa situação, nós vamos reverter, falar para o nosso torcedor estar com a gente até o final, apoia esses atletas para a gente poder reagir o mais rápido possível. A frase é do Sérgio Guedes. Foi técnico da Ponte, vice-campeão paulista em 2008. Está como técnico do Água Santa. Vamos ganhar o jogo para não ter que ficar dando explicações depois, explicações inexplicáveis. Porque como é que você vai explicar perder uma partida desta maneira jogando em casa contra, com todo respeito ao Botafogo, mas um time absolutamente comum. Tem um bom treinador, o Leandro Zago, mas não é um super time. Então é o que falava o Sérgio Guedes, né? Você tem que estar dando explicações. Então a maneira que tem de não ficar dando explicações, coisa que não se explica, é ganhar o jogo, coisa que a Ponte não teve competência de fazer. Júlio Nascimento, você esteve no comando da transmissão da Rádio Bandeirantes. No jogo da Macaca, qual a sua análise desta derrota perigosa da Macaca? Pois é, Batista, mais uma partida decepcionante da Ponte, né? Mais uma vez a Ponte não conseguiu impor nenhuma agressividade ofensiva ao time do Botafogo, que é bem treinado, inclusive pelo Leandro Zago, né? Que faz uma campanha muito interessante com um limitado elenco, mas que tem dado trabalho e conseguido vitórias importantes fora de casa, né? Venceu o Santos, venceu o Guarani, venceu a Ponte Preta, tudo isso atuando como visitante. Então, aqui os meus elogios ao trabalho do Leandro Zago, que por muito tempo ficou e trabalhou na Ponte Preta e montou um time extremamente mais organizado do que o experiente Gilson Kleina, né? Então, diante das limitações e diante do estilo de jogo, o Botafogo entregou aquilo que se esperava. Agora, a Ponte Preta não. Um time que mudou muito a dinâmica durante a partida, mas isso consiste mais em falta de convicção e uma falta de padrão do que mesmo uma estratégia de variação tática, né? Então, Kleina, na entrevista coletiva, ele abordou a questão da estratégia. Eu discordo, não tive a mesma leitura de jogo que o Kleina enfatizou. Eu concordo com ele sobre o aspecto emocional. Aparentemente, sim, os jogadores da Ponte têm sentido essa questão emocional. Teve a situação do gol anulado, né, do Léo Santos, que supostamente é uma falta ali que o Luiz Flávio de Oliveira apontou. Acho que é discutível o lance, mas não dá para colocar só nisso a culpa do tropeço pela Ponte. De repente, se tivesse o gol, o futebol que a Ponte apresenta é muito pobre, é muito fraco. E o Kleina precisa de uma mudança, né? Precisa primeiro entender qual que vai ser o estilo de jogo, qual vai ser o padrão e insistir nele, né, Batista? Porque a gente vê um vazio em campo, né? A Ponte Preta é uma desorganização em campo, né? Um vazio, não tem nada, não entrega nada e, sendo assim, fica muito dependente da individualidade do Luca e de alguns jogadores no ataque, né?
Foram 2 gols anulados, aquele ali do Matheus Jesus, impedimento, e parece que realmente estava impedido, e o do Léo Santos, que o árbitro alegou uma suposta falta em cima do zagueiro. E o Gilson Kleina, na entrevista coletiva, disse que o árbitro o chamou antes do início da partida e comunicou que não tinha VAR. Esse negócio de VAR é uma coisa horrorosa. Tem jogo que funciona, tem jogo que não funciona. Na Série B foi assim. E foi o Gilson Kleina que falou que não tinha VAR. Se tivesse o VAR, dificilmente a Ponte teria perdido. Quer dizer, dificilmente não, mas pelo menos o VAR teria dado gol legal no gol do Léo Santos. Vamos lá, Gleger Zorzi falando aí dessa derrota pré-derby, os dois perderam e a Ponte, pior, perdeu em casa. Exatamente, né, Batista? E assim, olha, eu acho que também, pela imagem aí que nós tivemos, né, inclusive o Tigrão estava aí na transmissão, disse que não houve falta do Léo Santos. Eu quero dizer que eu concordo. Mas mesmo o empate, se tivesse concretizado o gol, seria um péssimo resultado, né? O time da Ponte sem organização, os caras parecem que não tá querendo, né? Você olha a fisionomia do jogador da Ponte, os caras totalmente fora, sabe? Parece que tá em outro planeta. Pô, gente, um campeonato paulista, você tá jogando dentro de casa, né? Um concorrente direto, aí o Botafogo tinha mesmo o número de pontos que a Ponte. Precisava vencer o jogo, pô. Precisava jogar pelo menos com um pouco mais de vontade. O Gilson fala, mas a estratégia, o posicionamento, beleza, ok, isso faz a diferença. Mas, pô, faz a diferença também você querer vencer o jogo. Você jogar empenhado, jogar determinado. E é isso que tá faltando pra Ponte. Pô, nós estávamos conversando aqui com o CH, pô. A Ponte no jogo de São Paulo, até os 42 minutos do segundo tempo, tá ganhando o jogo, pô. 3 pontos aí, beleza. Faltando, o quê? 7, 8 minutos para acabar a partida, você toma uma virada. Isso é falta de comprometimento, pô. Falta de comprometimento. Então, claro, o Gilson Kleina tem a parcela de culpa dele, sim. Mas eu acho que o jogador tem que ser um pouco mais empenhado. Mas o emocional... Cara, que emocional? Pelo amor de Deus, tá disputando um campeonato paulista da Série A para um time tradicionalista com uma baita de uma história e o cara, eu tô com o emocional abalado. Pelo amor de Deus, pô. Falta um pouco mais de comprometimento e os caras querer um pouco mais e honrar essa camisa. É isso que tá faltando. Ô, Batista. Oi, pois não, Júlio. Só para colaborar aí, perdão interromper, eu tô dando uma olhada aqui na súmula do jogo da Ponte contra o Botafogo. Segundo a súmula, não tem nada sobre o VAR não ter funcionado. E me chama a atenção aqui que na justificativa do árbitro em relação aos acréscimos, né, porque ele deu 5 minutos de acréscimo no segundo tempo, e quando é um acréscimo assim maior, ele precisa justificar na súmula. Aspas para o Luiz Flávio de Oliveira. Acréscimos devido a substituições, atendimento médico aos atletas e checagens do VAR. Fecha aspas para o Luiz Flávio de Oliveira. Então ele aponta aqui que um dos motivos do acréscimo foram as checagens do VAR. E na súmula não consta nenhum problema técnico com o VAR. Só como exemplo, aquele jogo do Guarani com Vila Nova, na Série B do Campeonato Brasileiro, constava em súmula o não funcionamento do árbitro de vídeo. Diferente da situação aqui da súmula do jogo da Ponte. Por que será que o Gilson Kleina, então, falou isso, né? O Kleina disse que ele foi comunicado que não tinha VAR. Exatamente. Então, são duas informações que não estão batendo. Uma do Gilson Kleina, o Gilson Kleina teria mentido. Por que ele faria isso? O Batista, qual é o sentido desse negócio? No lance, a gente percebe o Flávio de Oliveira com a mão aqui, ó, no fonezinho. Ou seja, se comunicando com alguém. Então, é estranho mesmo isso. Vamos lá, CH, sua análise, derrota da Macaca para o Botafogo. Aliás, o Botafogo, hein, veio a Campinas e levou 6 pontos. Desde 1990 que não acontecia isso. Naquela época foi 2 vitórias também, mas uma de 2-0 e a outra de 1-0. Desta feita, aliás, naquela época, 2 vitórias de 2-0. E agora uma vitória de 2-0 contra o Guarani e uma de 1-0 contra a equipe da Macaca. Estava aí na Ponte. Foi mandado embora sem explicação até hoje. Baita treinador da nova geração. Tanto ele como o menino que está no São Bernardo. Então não dá para entender, né? Como não dá para entender o que o Gilson Kleina vem na entrevista coletiva, ele não explica por que o time dele não consegue fazer o que ele treina, o que ele tenta
armar para o jogo. Os caras não executam. Não é possível que ele prepare o time desse jeito aí, porque o time não apresenta nada. Está na hora dele falar o que está acontecendo. Há boicote, os jogadores não estão querendo, os caras não entendem o que ele fala. Tem que ter uma explicação. Uma coisa é você perder um jogo disputando, né, Batista? Apesar que o time, no segundo tempo, melhorou. Mas da maneira que está na sequência de derrotas e de jogos ruins, eu não consigo entender o que está acontecendo. A gente tem uma leve impressão, né? Tem jogador aí que não adianta querer insistir, porque os caras não vão te entregar nada. Aí tem uma lista de meia dúzia de jogadores que ele está insistindo, que a diretoria contratou e que os caras não vão entregar o que eles pensam que vão. Eles estão numa outra situação. Eles não estão, nesse momento, com a capacidade necessária para tirar a Ponte dessa confusão. Tem muito boi cansado aí. Tem cara que não tem condição de vestir a camisa da Ponte. E o treinador está insistindo. E o treinador é teimoso, coloca para jogar. Acha que os caras vão resolver. Olha, se precisa mexer, só se for por questão física. Para colocar, por exemplo, existem outros, né? Vocês viram o que aconteceu no segundo tempo. Melhorou? Melhorou, mas muito por conta do Botafogo ter ido lá para trás, que não é novidade para ninguém, né? Em todas as partidas que eles ganharam fora de casa, o jeito foi o mesmo. Aqui atrás, 2 linhas de 4, às vezes uma linha de 4 e 5 e contra-ataque com o Dudu. Qual foi a novidade disso? Aí o treinador vai lá enaltecer a marcação, sugerindo que o time do Botafogo veio a Campinas para não jogar o futebol. Isso faz parte da regra, Gilson. Jogar na retranca por uma bola faz parte da regra. Quantas vezes no Campeonato Brasileiro do ano passado o seu time ganhou desse jeito? E foi graças à sua competência de tirar o time daquela situação, mas jogava todo o jogo por uma bola. Então não pode justificar, nós não conseguimos porque os caras... Ele está sugerindo isso, ele não disse claramente, mas eu entendi. Não tinha jeito de entrar porque estava todo mundo dentro da área. Então, você tinha que achar um jeito e uma estratégia para furar esse bloqueio. E se você tinha a sugestão e você tinha a maneira de furar, por que o time não furou? Você tem que explicar o que está acontecendo. Você fica preservando todo mundo e os caras dentro do campo... Quem assiste a Ponte sabe o que está acontecendo. A má montagem do time é a principal responsabilidade por essa pífia campanha. Pior do que os 7 pontos. O seu time pratica hoje, Gilson, eu estou falando isso porque eu te respeito, pratica o pior futebol de todos os 16 clubes. É uma vergonha a Ponte Preta. Eu lamento muito falar isso, mas essa é a realidade. Será que o que aconteceu em 2021 não serviu de lição para todo mundo? Sofrimento no Paulista, vergonha na Copa do Brasil. E se não fosse você com a sua competência, o time estava na 3ª divisão do Brasileiro. Só contratação errada. E você ajudou a montar esse time. Muito fraco. Espero que ele ache um caminho. Mas está difícil de acreditar, Batista. E sobre essa questão de motivação, né? Eu lembro de uma entrevista, o Muricy Ramalho era técnico do São Paulo e o repórter era um clássico. Ia ter um clássico. E o repórter perguntou para o Muricy: Muricy, o que você vai fazer para motivar o seu time para o clássico? O Muricy Ramalho falou: eu que tenho que motivar? O jogador joga num time do porte, do tamanho do São Paulo. Tá com salário em dia. Tem toda a infraestrutura. Campo bom. Campo bom, bola, hotel bom, só viaja de avião. E eu tenho que motivar? Pô, você tá com brincadeira, pô. Vou motivar coisa nenhuma. É verdade. Isso aqui já é a motivação. O cara já está jogando num grande clube. Essa conversa, e naturalmente tem que ter a motivação. Essa conversa de motivação, de dentro do vestiário, de mensagem da família, só que no futebol brasileiro que tem isso. Você resumiu exatamente o que eu penso. O cara tá ganhando bem, recebe em dia, tem estrutura para jogar. Olha, eu estou com... O Gleg acabou de falar isso, você tem toda a razão. Olha, eu estou com um problema psicológico. Emocional. E eu não posso conseguir, eu não consigo desenvolver meu trabalho contra o poderoso Botafogo, com todo respeito. Com todo respeito. Dá licença, vai. Quem você quer?